Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou o professor Ebst Alencar e hoje vamos falar sobre a Europa, sua economia e regionalização. É muito importante pensar que a União Europeia é justamente um poderoso bloco econômico, porque possui mais de 511 milhões de habitantes, tem uma renda muito elevada e faz com que o seu mercado interno tenha um grande poder aquisitivo. O que isso quer dizer? Muitas empresas querem se instalar ou vender para os países da União Europeia porque sabem que vão ter um mercado consumidor próprio para os seus produtos. Tanto é que, segundo o Banco Mundial, em 2017, o Produto Interno Bruto Europeu, incluindo da Rússia e tirando a Turquia, foi de 20,9 trilhões de dólares. Naquele momento era bem maior do que dos Estados Unidos. Tanto é que os 28 países da União Europeia foram responsáveis por 82,8% desse total, que é aproximadamente 17,3 trilhões de dólares. E, no mesmo ano, por 21,4% do PIB mundial, seguidos pelos Estados Unidos. Tanto é que a participação do Brasil dentro desse mesmo ano foi de aproximadamente 2,6%. Então você percebe que são países muito fortes economicamente, que têm um produto interno bruto bem elevado e também têm boas condições de renda e de vida. É muito importante também perceber que o comércio externo da União Europeia corresponde a cerca de 1/3 do total mundial, o que torna o bloco uma potência econômica e comercial mundial. Boa parte de tudo que é vendido e comprado, comercializado, produzido, pensado, ou esteve no bloco, ou esteve nos países da União Europeia, ou foram pensados por pessoas que estudaram lá. Ou seja, o conhecimento também gera riqueza. Muitas vezes o celular não é produzido nos Estados Unidos, na União Europeia, mas a sua forma de pensar, o seu design, a sua engenharia, o seu software foram feitos lá e produzidos na China, na Índia, que é mais barato. O que vai acontecer? A parte da tecnologia muito alta, a parte do pensamento científico, a parte da tecnologia robótica, do design fino, refinado, geralmente fica dentro da União Europeia ou de outros países e blocos desenvolvidos. A parte da produção mais simples, que gera muita poluição, geralmente fica com os países subdesenvolvidos. Mas, justamente apesar desses índices positivos, não há um pensamento único no bloco. Não há o que eles chamam de homogeneidade. Porque nós podemos dizer que os países de lá são muito diferentes em termos de desenvolvimento industrial, em termos de PIB per capita, em termos de desenvolvimento econômico e de condições de vida. Embora o bloco seja muito bom, a gente tem grupos diferentes de países. E agora a gente chega na sua regionalização. Regionalizar é dividir em regiões que são relativamente parecidas, que têm características parecidas. Por exemplo, aqui amarelo são os países de elevada industrialização, como o Reino Unido, França, Luxemburgo, Bélgica, Países Baixos, Alemanha. Temos a Itália e a Suécia. Dentro da categoria seguinte, nós temos os países de menor industrialização, mas que também são importantes, como a Dinamarca, Irlanda e Finlândia. Na terceira, com a cor laranja, a gente tem os países de industrialização recente, como é o caso de Portugal, Espanha e Grécia. Isso tudo influencia nas condições de vida e também na força dos países. Dentro dessa cor vinho ou vermelho, a gente tem os países de fraca industrialização, como Chipre e também Malta. A gente tem outras classificações, como de elevada industrialização, a gente tem outras de menor industrialização, e também temos a outra Europa, que é a Islândia, Noruega,
Suíça e a Iugoslávia e a Turquia. Os ex-países que faziam parte da extinta República Popular a Iugoslávia, que vamos ver semana que vem. E temos uma outra divisão que são os países da CEI, da Comunidade Econômica, a Comunidade de Estados Independentes, que foi formada a partir de um processo que vamos explicar daqui a pouco. Então a gente observa que dentro do continente europeu, nós não podemos dizer que todos os países são iguais, nem em termos sociais, econômicos, políticos, culturais, muito menos de religião, de renda. E podemos dar um exemplo justamente na renda per capita, que é a quantidade de dinheiro que as pessoas têm durante o ano. Então você observa que quanto mais escuro for aqui na imagem, quer dizer que as pessoas ganham muito, como é o caso da Dinamarca, Noruega, Suécia, Suíça, Irlanda, Islândia. Entretanto, quanto mais claro, quer dizer que as pessoas ganham pouco, como na Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Sérvia, Macedônia, Albânia, enfim. A gente pode ver que há níveis diferentes de renda e de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque dentro da União Europeia a gente tem os países centrais e os países periféricos. Quando falamos de centro, falamos daqueles países super importantes que todo mundo vê como espelho, como exemplo para o mundo, como é o caso da Alemanha, França, Reino Unido, Itália, enfim. Quando falamos dos países periféricos, são aqueles países mais fracos, mais distantes do centro econômico, mas que também são importantes. Porque apesar de a União Europeia ter se constituído como um bloco econômico forte, ele apresenta desigualdades socioespaciais muito grandes. Desigualdades socioeconômicas dentro do espaço. Existem países muito ricos e países que são pouco mais atrasados quando comparamos com aqueles ricos. Porque dentro do seu próprio interior vão coexistir espaços de elevada indústria, com muitas condições de vida, com economia dinâmica e também com altas condições de desenvolvimento, que é chamado o centro econômico. Ou seja, dentro da União Europeia, a gente tem os países centrais que tem um grande desenvolvimento tecnológico, produtivo, industrial e que influencia o mundo todo, como a Alemanha, França, Itália, Reino Unido, como já falamos. Entretanto, também existem espaços periféricos de diferentes categorias, mais ou menos integrados a esse espaço central, como no caso da Letônia, Estônia, Lituânia, Romênia, Polônia e outros países. O que isso quer dizer? Que em razão do dinamismo econômico, financeiro, cultural, educacional e científico, a influência dos países do bloco que são muito ricos é muito grande, tanto dentro do continente como fora. Porque além das diferenças que eles têm, também há muitas disparidades econômicas regionais. Dentro do próprio país existem regiões muito ricas e regiões mais atrasadas, como é o caso a própria Alemanha. Tem uma região que é muito rica, que é a região oeste e sul, mas a região nordeste e norte não é tão rica assim. Por que isso acontece? Porque justamente a organização do espaço do bloco econômico ela é muito desigual. Tanto é que o centro econômico seria as partes da França, da Itália, Suíça, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. Quando falamos de centro, falamos que é uma economia dinâmica, forte, que tem muita capacitação e mão de obra muito qualificada. Só que chegamos na outra cor, que seria a laranja, que é a periferia muito integrada ao centro. São regiões ricas, desenvolvidas, mas que elas não são tão ricas e independentes assim. Dentro dessa região em marrom, a gente tem as periferias dinamizadas por deslocalizações e investimentos. São regiões que estão recebendo forte investimento industrial para que indústrias e fábricas se localizem lá. Entretanto, é algo muito mais recente.
Quando chegamos nas regiões rosa, são as periferias de dinamismo localizado, como é o caso de boa parte de Portugal, o sul da Itália e a Grécia inteira. São regiões não tão ricas, mas não tão pobres, que têm as suas próprias formas de organização. Quando chegamos na cor verde forte, a gente chega na periferia em via de integração. São países como Chipre, Romênia e também a Bulgária, que entraram recentemente na União Europeia. Dentro da cor verde clara, a gente tem a periferia aguardando integração, que são justamente a Turquia e alguns países da ex-Iugoslávia que querem entrar no bloco econômico. Então, dentro do continente europeu, dentro da União Europeia, a gente não tem uma coisa só. Não é todo mundo que é rico, não é todo mundo que tem emprego, não é todo mundo que tem condições de vida. Boa parte da população tem, mas muitos não têm. Certo? Então, agora, você vai pegar seu livro e vai analisar os gráficos das páginas 108 e 109. E participe da aula do Meet. A aula aqui do vídeo não acabou ainda, tá bom? O que você faz? Quando terminar essa aula, quando terminar esse vídeo, pega o seu livro e vá abrir nas páginas 108 e 109. Dentro disso, agora, a gente vai falar sobre os países que são grandes potências. Porque nós falamos que tem a periferia e tem o centro. Os centros são a Alemanha, França, Reino Unido e Itália. São as potências econômicas do continente. Juntas, elas são responsáveis por 62% do PIB da União Europeia e 51% do PIB de todo o continente. Nesse grupo, a gente destaca a Alemanha e a França, que tem uma população grande, que tem um desempenho econômico muito importante, tanto em termos de política, de sociedade, como em termos militares e econômicos. Tanto é que nos últimos anos esses dois países vêm procurando reforçar um posicionamento europeu conjunto em várias questões como a migração, a economia, etc. Só que isso, como nós vimos semana passada, não foi muito bem visto pelo Reino Unido. Tanto é que houve o Brexit, que é a saída do Reino Unido. Porque eles não queriam essas formas de integração mundial, né? Só que embora comercialmente o Reino Unido tenha fazido parte da União Europeia, ele nunca adotou o euro. E a gente viu que a partir de 2016, e se concretizou em 2020, ele sai da União Europeia. Então a gente observa que quando o Reino Unido saiu, quem entrou com muito dinamismo foi a Itália. Porque ela possui muitas empresas internacionais muito grandes e que também está numa região de grande dinamismo econômico. Só que isso se deve principalmente aos baixos investimentos do governo em pesquisa, porque a Itália é um dos países que menos investe em pesquisa dentro do bloco econômico. Então a gente observa que a Itália poderia estar em uma posição muito melhor do que ela está atualmente. Então a gente pode observar que o Reino Unido, França, Alemanha e Itália têm uma força industrial, política e econômica muito grande. Tem grandes regiões industriais, grandes infraestruturas e grandes relações comerciais históricas entre si. Só que nós chegamos na outra Europa. Europa dos países que não fazem parte da União Europeia, mas que são muito importantes, como é o caso da Noruega, que tem um índice de desenvolvimento humano o maior do mundo, de 0,953, isso em 2017, hoje está cada vez maior. Por quê? Que é um país que tem uma atividade econômica muito grande na extração de petróleo e também de gás natural, tem a pesca e a produção de eletricidade. Sem contar que tem um destaque muito grande para a produção e exploração marinha. A gente chega agora
Dentro da Islândia, a gente tem um pequeno país que tem somente 340 mil pessoas, só que tem uma elevada condição de vida. Muito frio, só que tem uma economia baseada na pesca. A sua importância econômica, política, cultural e também ambiental, porque lá tem muita atividade vulcânica que é estudada por vários geólogos, que são as pessoas que estudam sobre essas dinâmicas da Terra, inclusive os geógrafos também. A gente continua falando sobre a Suíça, que é pequena, não tem acesso ao mar, mas tem um PIB de 678 bilhões de dólares e 8 milhões de habitantes em 2017, sendo um país extremamente rico com a qualidade de vida muito elevada. E dentro disso, o país dispõe de mão de obra muito qualificada, de dinamismo industrial, dentro do ramo químico, farmacêutico, de máquinas, de tecnologias, isso tudo exportado para todo mundo. Sem contar que tem um setor de serviços bastante desenvolvido. E é uma grande potência bancária que tem uma economia forte, sólida e muito estável. A grande característica da Suíça é isso: não se envolver com situações de guerra. Ser sempre um país estável e dentro das relações internacionais com um país neutro. A gente chega agora na Turquia, que tem cerca de 10% do seu território dentro do continente europeu. Então a Turquia é um país intercontinental. Por quê? 10% está na Europa, só que 90% está na Ásia. Isso é muito importante porque Istambul fica justamente, uma parte dela fica na parte da Europa. A parte europeia da Turquia é muito desenvolvida e tem uma relação muito forte com a Grécia, com a Romênia e com a Bulgária. E sem conta que a Turquia até hoje tenta melhorar suas condições de vida, suas condições políticas para ingressar dentro da União Europeia. Só que ela não consegue porque a União Europeia tem algumas regras que a Turquia não segue, como ser uma democracia de verdade. Certo? É muito importante que você faça atividade formulário. Até semana que vem que a gente vai falar sobre a desintegração da Iugoslávia. Tchau, pessoal. Obrigado.